Olá, estes são os Diálogos Ítalo-Brasileiros. Eu sou o professor Rui Badaró, estou com o doutor, o professor Nicola Cosentino, amigo, advogado, pessoa com quem converso sobre política, direito, cidadania italiana e outros assuntos relacionados às atualidades da Europa, em específico Itália, e do Brasil. Nicola, tudo em ordem por aí? Sim, tudo. E como vai você, Rui? Aqui tudo caminhando e de repente eu recebo a notícia de uma recente decisão do Tribunal Ordinário de Bolonha que trouxe à tona, Nicola, uma questão que me parece sensível: a constitucionalidade do artigo 1º da Lei 91 de 1992, que rege a cidadania italiana pelo critério iuris sanguinis. E esse tribunal questionou se o reconhecimento irrestrito da cidadania a descendentes, sem limite geracional ou vínculo concreto com a Itália, é compatível com os princípios constitucionais de soberania popular, igualdade, respeito aos tratados internacionais. E fiquei um pouco preocupado, Nicola, no sentido de que essa decisão considerou como cerne, né, do debate o impacto demográfico e democrático que essa norma pode gerar, né, dado que nós sabemos são milhões de descendentes fora da Itália e isso poderia gerar uma dificuldade na obtenção da cidadania, influenciando diretamente o conceito de povo italiano. E, por óbvio, também a questão dos processos políticos internos, mesmo sem laços culturais ou residência no país. E nessa perspectiva, pelo que entendi da decisão que li, que você compartilhou comigo, esse caso aguarda agora a análise da Corte Constitucional Italiana, que pode ou não adotar critérios mais restritivos. Atenção, pessoal, critérios mais restritivos, como, por exemplo, a limitação a gerações mais próximas, a exigência de vínculos efetivos com a comunidade italiana, proficiência do idioma, residência, enfim. E apesar disso, parece-me que os direitos já adquiridos, entendo, devam ser preservados, né, para que a gente não venha gerar maior insegurança jurídica. Enfim, entendo que essa decisão representa ou poderia representar um marco no debate sobre cidadania e identidade, Nicola, afetando não apenas descendentes de italianos, mas também o papel da Itália no contexto da União Europeia. Assim, eu gostaria de ouvi-lo especificamente sobre essa decisão do Tribunal Ordinário de Bolonha. Poderia comentar comigo e com todos aqueles que nos acompanham? E Com atenção, certeza, pessoal, com certeza. essa é uma decisão muito importante. Nicola, vamos lá, a palavra é tua. Obrigado, Rui. E obrigado pela síntese, que foi muito ao ponto das questões relevantes nesta decisão. E é uma decisão de um juiz que pede para a Corte Constitucional se pronunciar sobre o assunto da cidadania e sobre esta ausência de limites geracionais no reconhecimento da cidadania italiana. E é uma decisão de umas 20 páginas, então teremos que, é de ontem, então teremos que comentá-la mais, porque é muito densa e comenta seja os aspectos, todos os aspectos que você abordou, os aspectos de direito internacional em geral, de direito comparado, de direito internacional privado, de direito da cidadania italiana interna e nos relacionamentos com direito internacional e direito da União Europeia. São todos assuntos que o assunto da cidadania toca sempre, independente seja italiana ou de outro país da União Europeia ou não. E o interessante dessa decisão é que, pela primeira vez, um juiz pediu para a nossa Corte Constitucional fazer uma intervenção assim chamada aditiva na nossa ordem jurídica, ou seja, legislar em lugar do legislador. E por isso esse tipo de decisões normalmente são analisadas pela Corte Constitucional, que tem
sem entrar muito na parte técnica, mas terá duas possibilidades principais, eu vejo. A primeira é de declarar pura e simplesmente inadmissível esta solicitação, porque a pergunta é, é correto dizer que na base das críticas à lei italiana de cidadania, que a gente já veio comentando sobre limite geracional, conhecimento do idioma, ligação com o território italiano, é legítimo que a lei mantenha o limite indefinido de gerações com antepassado italiano para o reconhecimento da cidadania. E se essa legitimidade não poderia ser limitada a duas gerações e a uma ligação para um reconhecimento para pessoas que viveram pelo menos 2 anos no território italiano. É uma solicitação muito avançada e normalmente a nossa Corte Constitucional, na minha experiência, no meu conhecimento da jurisprudência, normalmente nesse tipo de casos pode declarar inadmissível o requerimento de declaração de inconstitucionalidade da norma levada à crítica. A outra coisa é que, declarando a inadmissibilidade, pode a Corte ditar algum princípio na área da legislação afetada, ou a Corte pode assumir o caso, discuti-lo com as partes interessadas, nesse caso seria o Ministério do Interior, seriam, às vezes, agora também os amicus curiae, ou seja, associações ou representantes de interessados que podem tentar submeter para a Corte observações ou peças relevantes no caso, tem vínculo para a Corte analisá-las, não é a Corte Suprema dos Estados Unidos, ou não sei o STF, me perdoa a ignorância, nesse tipo de casos, mas aí o amicus curiae é aceito até que a Corte goste é uma palavra feia, mas a Corte aceite de discuti-lo ou comentá-lo, e depois levá-lo para uma conclusão que normalmente, nesses casos de um forte pedido de adição na legislação, dê algum aviso para o Parlamento tomar uma decisão. Por que digo isso? Porque normalmente o assunto da cidadania na nossa Constituição depende da decisão do Parlamento. É um assunto de nível central. Não, a gente não tem um nível federal, mas seria como no Brasil, nível federal. E o nosso Parlamento é o único soberano em tomar decisões no assunto da cidadania. E é um assunto que tem alguma flexibilidade constitucional. A Constituição italiana, apesar de ser longa, não é muito detalhada no assunto da cidadania. Fala, sim, da cidadania como elemento que não pode ser perdido por razões políticas, diz sim que a Itália tenta limitar os apátridas na base da Convenção de Nova York, diz sim que existem italianos no exterior, chamados italianos não pertencentes à República, e esta decisão do tribunal menciona essas pessoas, e fala assim da união familiar, que é relevante na cidadania iure sanguinis, e do artigo 35 da proteção do trabalho italiano no exterior. A crítica do juiz principal a como está se desenvolvendo, uma das críticas principais a como se está desenvolvendo a prática do reconhecimento da cidadania hoje em dia é que, devido à maior facilidade de comunicação com as autoridades públicas italianas dos últimos, eu não sei o limite de anos que ele toma, mas eu diria dos últimos 20 anos, as pessoas vêm manifestando maior interesse no reconhecimento da cidadania, e isso pode afetar os direitos democráticos da Itália, na medida na qual essas pessoas votam no parlamento, afetam os referendums. A gente falou disso numa das últimas conversas, no quórum, ou seja, nas maiorias necessárias para tomar deliberações públicas, seja nas prefeituras, seja nas eleições por referendum, ou seja, quando você quer solicita o cancelamento de uma regra de lei italiana, e que essa presença irrestrita, possibilidade irrestrita di riconoscimento della cidadania deve ser restrita e limitada a pessoas que tenham uma conexão genuína com o povo italiano. Ele fala até de, me parece, conexão espiritual
com o povo italiano. E na base das discussões que existem desde a instituição do Código Civil italiano e desde a Constituição, na qual foi deixada muito flexível a decisão sobre os requisitos para a cidadania italiana. E o juiz, criticando essa prática atual, ehm, fala também de como ele conduziu o processo, a partir do qual surgiu a dúvida que ele submete e a crítica que ele submete à avaliação da Corte Constitucional. Isso me chamou a atenção, primeiro, como advogado extremamente da esquina, digamos assim, eu me perguntei quais são os efeitos nos processos de cidadania e quais são os efeitos para o requerente que hoje esteja com o processo em andamento ou esteja querendo solicitar o reconhecimento da cidadania. De fato nenhuma, ou seja, as regras não mudam hoje com esse requerimento, com essa ordem do Tribunal de Bolonha, mas mudam apenas de forma direta para o próprio processo no qual foi levantado a questão de constitucionalidade, ou seja, aquele processo está suspenso até a decisão da Corte Constitucional. Eu imagino o susto da collega da collega que patrocinava o processo durante esse processo, que justamente uma suspensão por razões de política do direito, como é o processo de constitucionalidade em qualquer país do mundo, claramente cria uma tensão nos relacionamentos entre clientes e advogados. E outra coisa interessante é que o juiz nos deixa um trecho do que aconteceu durante o processo. O processo é um processo de uma italiana com origem na comarca di Bologna, mi parece nascida nel 1876, di 12, mi parece, requerentes, que parece que não tenham outro relacionamento que a Itália que não fosse a descendência comum por essa antepassada italiana. Antepassada que nunca perdeu a cidadania italiana, pelo que são as leis, e pessoas que reconstruíram a descendência deles na base de documentos do registro civil que são brasileiros e reconhecidos na Itália. Então, é importante dizer que o juiz não nega que esta família, esse grupo de pessoas apresentou os documentos corretos. O que me chama a levar uma crítica a este julgamento é que parece, pelo que declara o juiz na decisão, que o juiz parou, acrescentou a avaliação dos documentos por como a lei diz, acrescentou a esta avaliação outros requisitos que ele quis questionar. E esses requisitos ele listou. Ele disse que a defensora, na audiência, disse que todos os requerentes residem fora da Itália, que ela não sabe se os mesmos nunca viveram na Itália, nem por breve tempo. Ela não sabia se alguém entre os mesmos tem algum conhecimento do idioma italiano e que ele não sabia se alguém entre eles nunca, em algum momento, tive algum conhecimento do idioma italiano, se eles têm tido algum relacionamento com a cultura italiana, que ela não sabe se algum dos requerentes tivesse alguma intenção de se mudar para a Itália. É um catálogo, eu diria, de elementos que poderiam ser acrescentados ou reduzidos, dependendo de um. Eu poderia ficar aqui discutindo horas sobre esses elementos para identificar a ligação de uma pessoa com a outra. Eu perguntaria, por exemplo, qual a ligação dos residentes em Mônaco, por exemplo? Qual a ligação efetiva das pessoas que se mudam para Mônaco, na Europa, e tem um requerimento plutocrata para se mudar para lá e para viver para lá? Porque o jogador de tênis ou o corredor de carro italiano que mora em Mônaco não tem perda da cidadania? Ou qual a ligação efetiva dessa pessoa com a Itália? Por que não é instaurado um processo de ofício contra esta pessoa para a perda da cidadania italiana? Porque é claro que o requerimento dele é puramente econômico e não é de ligação com a família Grimaldi ou com as atividades culturais que se desenvolvem em Mônaco. E essa provocação não é porque eu quero que Mônaco soma do mapa. É bem legítimo que exista Mônaco
tudo que é dentro da lei está ok para mim. Mas é uma provocação para dizer que o juiz adicionou requisitos que a lei italiana hoje não requer. De outro lado, do ponto de vista da oportunidade, é importante que as pessoas se perguntem, quando eles querem uma nova cidadania, quais são as ligações efetivas delas, e a gente discutiu isso muitas vezes, Sim, com aquele país, com aquela cultura, porque como um diamante é para sempre, ia a reclame numa época aqui na Itália, a cidadania é daqui para frente. É uma ligação política, uma ligação forte com o país, e eu posso criticar a decisão, mas é importante que as pessoas se perguntem quais são as ligações com a Itália e como eles pretendem mantê-las. Isso não é culpa de ninguém, não é uma forma de culpar ninguém, mas Nicola, é uma permita-me uma parte. provocação. Permita-me Sim, uma parte. Eu claro. li a decisão de forma bastante atenta e antes de nós estarmos aqui nos diálogos ítalo-brasileiros, né, comentando essa decisão que com certeza vai repercutir bastante, não só no Brasil, mas onde mais houverem descendentes de italianos espalhados pelo mundo, eu tracei um prognóstico, eu gostaria que você fizesse uma crítica, ou concordasse ou discordasse, né, desse prognóstico que eu vou passar para ti agora. Eu tive a nítida impressão que para os próximos dias, meses, enfim, os prognósticos sobre dessa decisão do Tribunal Ordinário de Bolonha sobre a cidadania italiana pelo critério ius sanguinis, me parece apontam para dois possíveis desdobramentos, e você acabou de citá-los, então eu vou chover no molhado, como dizemos no Brasil. O primeiro, a introdução, sim, de limites geracionais. Eu tenho a nítida impressão que é provável, eu não posso prever o futuro sobre a decisão da Corte Constitucional, mas é provável que ela venha, assim, a estabelecer limites ao número de gerações que podem reivindicar a cidadania. Ou seja, isso significaria, de certa maneira, partindo dessa premissa hipotética que eu coloco agora, significaria restringir o direito, sei lá, a filhos e netos de cidadãos italianos, excluindo descendentes mais distantes. De outro Uhum. lado, um segundo prognóstico hipotético, reitero, a exigência de vínculos concretos, que foi o que você falou, e reiteradamente nos nossos diálogos nós temos enaltecido a importância do vínculo com aquele país que você pretende obter a cidadania. Então, nesse sentido, seria você conseguir visualizar vínculos concretos, sei lá, residência prévia, intenção de residir na Itália, a efetiva proficiência do idioma italiano, conhecimento ou demonstração de vínculo cultural com o país, conhecer história, geografia, Uhum. conhecer a história, por exemplo, da comune, onde você tem os seus ascendentes e etc. E, por óbvio, não menos importante, a gente não pode olvidar que me parece também que aqueles que já obtiveram a cidadania não serão impactados, porque me parece têm direitos adquiridos. Isso é um princípio geral do direito em todo o mundo, né? No caso, me parece o princípio da irretroatividade das Uhum. leis. É isso. Você concorda, discorda? São três assuntos interessantes que você levantou. Eu parto do último, direitos adquiridos. O que vai acontecer com quem já obteve o reconhecimento da cidadania sendo descendente da mesma pessoa? As consequências a respostas a essa pergunta fazem toda a diferença, porque hoje eu requeri o reconhecimento da cidadania, obtive, meu irmão pode solicitá-lo amanhã após uma reforma sobre limite geracional. Claramente seria legítima uma lei que limitasse isso, porque a nossa Constituição só limita a possibilidade de perda da cidadania por razões políticas e por razões políticas estritas, mas não é só uma decisão política. Então, teríamos que ver, bom, como advogado eu questionaria o conteúdo político Por da perda supuesto. da cidadania, porque
que é mais político da cidadania e da decisão soberana, talvez o último poder público que os Estados têm no mundo, no Sim, qual a economia decide tudo, porque tudo pode ser medido em termos de dinheiro. Também o reconhecimento da cidadania, segundo algumas teses. E segunda questão, sobre ehm, ao limite geracional. É um debate que há sempre, e desde que eu lembro, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, existe um debate e foram apresentadas propostas de lei sobre a limitação geracional, que é um dos possíveis instrumentos para limitar o acesso ao reconhecimento da cidadania. É um limite que seria legítimo, na base do que eu acabo de dizer, é um limite que poderia sobreviver ou não na base do que eu acabo de dizer. É um limite que ainda não foi estabelecido porque a história da imigração italiana é extremamente complexa e a imigração italiana continua hoje. A Itália tem um saldo demográfico negativo e temos italianos no exterior novos, com menos de 40 anos, pessoas que voltaram a sair da Itália a partir do ano 2000, que não conseguem obter serviços consulares porque os serviços consulares sempre foram de uma dimensão menor e que não consegue atender as pessoas. Veja o caso de Londres, que recebeu pessoas nos últimos 20 anos e já tinha um fluxo de imigração italiana. Veja os casos dos Estados Unidos, que não estão em condições melhores dos consulados do Brasil, e veja outros casos. Por que menciono isto? Porque o fenomeno é muito complexo e a razão pela qual a legislação italiana nunca quis limitar de forma alguma o reconhecimento da cidadania das pessoas emigradas, porque o italiano entrou e saiu, a Itália não tem recursos naturais, a Itália é um país de exportação, de sim. criação, na qual a gente elabora coisas que são pegadas pela minas de um outro país e que visam ser vendidas nos mercados de outros países. Tá, é um país que tem uma tradição de navegadores, etc. A Argentina é notório que é feita por genoveses. E o leste do Mediterrâneo está cheio de descendentes de venezianos. É, uma, é um país que já sempre foi global como país. Então, é difícil tomar uma decisão nesse sentido, razão pela qual eu penso que o judiciário não é o local mais apropriado para esse tipo de decisões, e eu estou quase certo que a Corte Constitucional solicitará o Parlamento a tomar decisões, mas o conjunto das energias hoje em dia estão focadas claramente a limitar o número de pessoas que obtêm, e aí vem o terceiro ponto do que você comentou, claramente tem uma intenção de criar limites, porque a nossa administração consular não alcança mais, porque temos uma parte política bem específica, eu diria duas, que são dentro da base política do governo atual, que criticam as regras, porque isso faz parte do estilo do debate do sistema parlamentar italiano, no qual você tem uma maioria política, mas tem sempre uma dialética nessa maioria política e dificultar o andamento do governo, talvez uma estratégia política para obter algo mais na negociação cotidiana que se faz no parlamento, nos votos. Então, não é um segredo que o nosso ministro das Relações Exteriores, que não é do partido da nossa presidente do governo, ficou criticando a lei de cidadania, alguém diz por razões instrumentais para enfraquecer alguns pontos e para negociar outras coisas, bem como não é um segredo que o prefeito da cidade de Val di Zoldo é do partido da Lega do Nord, que é um dos três maiores parceiros dentro da coalição de governo. Então, o caso de Val di Zoldo, por estranho que pareça, surgiu na imprensa muito forte a partir deste ano, do ano passado, digamos, que é o segundo ano desse governo, o segundo ano desta coalição, e o problema do Jus Scholae que a gente discutiu surgiu este ano. Então, tem um elemento claro de debate sério, e esse deve ser, nisso devemos focar também nesta parte de política mais do dia a dia,
que talvez deve assustar menos, porque muitas vezes acabou em não fazer reformas, mas apenas em mensagem criptada para o outro parceiro político. Isso sim, deve ser considerado nisso. Voltando ao discurso que eu considero muito sério, nessa negociação do dia a dia tem discursos sérios utilizados instrumentalmente e é aí que volto às perguntas do juiz. Aquelas perguntas, eu penso, devem ficar gravadas no coração dos italianos no exterior para dizer, olha, a Itália tem um debate sobre o assunto, no dia no qual eu solicitar a cidadania, que eu fique pronto. Foi o caso dos trentinos, a partir da Lei 379 de 2000. sim, Eles deviam provar um laço cultural da Itália com a cultura italiana, porque eles, quando saíram da Itália, eram de outro país. Não eram italianos, mas o De Gasperi, que foi o nosso primeiro presidente do governo depois da Segunda Guerra Mundial, tinha sido parlamentar no Trentino, porque ele era da comunidade trentina do Reino Austro-Húngaro. Então, temos um caso de alguém que foi no parlamento austro-húngaro e presidente do governo italiano e um dos mais políticos mais reconhecidos, mais prestigiados na Itália, por ter dupla cidadania, na verdade. E é interessantíssimo, isso diz muito sobre a história da Itália e sobre a necessidade de debates focados e transparentes sobre quem a Itália quer que seja italiano. Eu pronto. mesmo não posso dizer que o italiano no exterior não seja italiano como eu, porque da forma que foram construídos os países da América, São Paulo é orgulhosa de ser contemporaneamente italiana, japonês, libanesa, etc. E a Itália sempre foi orgulhosa di ser uma mistura entre a Sicília é árabe, é francesa, é alemã, é aragonês, é catalana, tem os gregos, tem as enclaves albanesas, tem as enclaves albanesas que falam albanês hoje, tem os calabreses que têm a enclave grega e que falam grego hoje. Então, a Itália é uma história muito complexa e não pode ser negada nem, eh, como se diz em português, nem planada, como se diz, esplanada, num conceito de cidadania único e tão e monolítico como é aquele, você é italiano, você não. Bom, e última coisa, esse julgamento entra num debate sobre a cidadania de quem vem morar na Itália hoje, a partir de países da África do Norte ou da África em geral, ou da Ásia, etc. Ou seja, os refugiados que hoje entram na Itália, ou outras pessoas como os marroquinos, ou Sim, tunisinos, egipcianos, que vêm morar na Itália e que depois de 10 anos eles não conseguem ter a cidadania porque os requisitos para eles estão estritos também. Um elemento no debate italiano é colocar em oposição a cidadania dos italianos no exterior com a cidadania dessas pessoas. E eu penso que essa é uma perspectiva muito limitada sobre o conceito de quem deve ser um italiano e como deve ser um italiano no futuro. Ou seja, eu não vejo esse tipo de contradição nem esse tipo de conflito, porque é realmente a pergunta sobre a ligação que você quer ter com a Itália e a contribuição que você deu à Itália, à cultura italiana e que a Itália deu a você, sim. simplesmente. Nicola, olha que interessante, com base em tudo isso que você falou, fazendo um breve resgate histórico, inclusive, sobre as características de quem compõe o que nós conhecemos por povo italiano, e eu permito, com o meu italiano macarrônico, dizer o seguinte para você e para todos aqueles que nos acompanham. Eu posso afirmar que essere cittadino italiano significa essere cittadino del mondo. La storia dell'Italia lo dimostra. Tá correto? É a verdade. Não, bom, se você ler o Carlos Gorlon, que era um autor me parece do Friuli, ele tem parece que se chama Pedra do Anatai, ou um livro desse tipo, que fala dos italianos que trabalharam na Transiberiana, no Lago Baikal, e que Sim, ficaram lá. O problema é realmente tomar uma atitude séria ao que deve ser um cidadão e ao que é a cidadania hoje. Ou seja, para muitas pessoas, é a verdade que serve para se deslocar, que o passaporte italiano
é utilizado instrumentalmente, etc. Do outro lado, é também a verdade que a Itália, os italianos foram parte de muitas histórias no exterior que os italianos de hoje às vezes esqueceram e, e que não são comentadas, que o nosso Ministério das Relações Exteriores fala de turismo das raízes, Sim. que a Itália continua tendo ligações com italianos no exterior, independente do feito que eles tenham passaporte ou não. Eu nunca me perguntei se a minha família no Brasil, nos Estados Unidos, no Venezuela, tinha passaporte italianos. Para mim, eles são Família, parte da família. minha comunidade, Sim. porque eles organizam em Venezuela cada ano a festa de São Biagio de Maratea, por muito tempo, e convidam a banda de Maratea a tocar na festa de São Biagio, porque eles viajam para Maratea cada ano. Eu nunca, até conhecer o assunto da cidadania do ponto de vista jurídico, eu nunca me perguntei se eles eram italianos ou não. Eu era jovem, não lidava com economia, não lidava com nacionalismo, não sei, mas eu nunca me perguntei isso, bem Sim. como nunca me perguntei se os meus parentes brasileiros eram italianos ou não, eles eram os filhos do meu bisavô. Eu posso Ponto. dizer para vocês que nos acompanham que os parentes do Nicola são de Minas Gerais. Ué, E vou além. esse, Eu dei um furo. esse trem aqui. Eu sei que eu dei um furo agora, mas, Nicola, para que nós possamos encerrar esses diálogos, Sim, porque nós vamos continuar a enfrentar o que foi tratado na decisão do Tribunal Ordinário de Bolonha nos próximos diálogos, que serão ao longo dos próximos dias, portanto, semana que vem. É, e com isso, eu gostaria de deixar uma advertência para vocês que nos acompanham, no seguinte sentido. É, procurem os seus jurídicos, portanto, os seus advogados, aqueles que trabalham com cidadania italiana, para que contextualizem para vocês o significado, a importância dessa decisão e os debates que surgirão a partir dela. E tanto eu quanto Nicola também nos colocamos à disposição para, academicamente, dirimir eventuais dúvidas daqueles que, comentar, claro. porventura, nos procurem, né? Seja diretamente, né, nos nossos canais, nas redes sociais, onde divulgamos os diálogos ítalo-brasileiros, seja no e-mail do Dr. Nicola Cosentino ou no meu e-mail, que nós colocaremos aqui neste vídeo quando fizermos a divulgação. E para vocês que nos acompanham por podcast, no Spotify ou em outras redes em que divulgamos o podcast, apenas os áudios, nós colocaremos na descrição o e-mail nosso para que vocês possam nos enviar questionamentos. Nicola, daqui encerrado para que a gente possa já divulgar ainda hoje. Então, eu vou datar este vídeo, 27 de Ok, novembro de 2024. Abraços a perfeito. todos que nos acompanham. Coloque no título, Palavras finais, Nicola. coloque um título sempre sobre ligação efetiva com a Itália. Deixa Todos comigo. coloquem isso nas suas, nas suas camisetas. Sou italiano, ligação Eu efetiva. sono italiano. Pronto. Se perguntem como são italianos e na procura de informações sobre os processos, o que é importante. De- a rede social hoje é uma fonte de pânico, isso Não pode. está Tá. reconhecido. Saiam das redes sociais, O vá nosso objetivo aqui, de maneira orgânica, racional, sim, descontraída, o tratar o mínimo, assunto de forma técnica, com a seriedade necessária, né? com um Então, pouco de racionalidade, com a racionalidade que a nossa alma tenta colocar. Mas pronto. sim, a coisa importante é que cada caso fica sempre essa dica. Cada caso é particular, cada caso é um caso e as consequências deste julgamento, nos casos de cada um, serão bem diferentes, mas nesse momento não terá nenhuma parada ou não sei o quê. Claramente poderá ter suspensão de algum processo, juízes adiando julgamentos, etc., mas isso não atinge o seu direito ao reconhecimento da cidadania e nós não somos os mais, digamos assim, não somos parte das lobbies da cidadania, mas percebemos que existe um grande número de pessoas interessadas que estão se exprimindo sobre o assunto, leiam matérias de profissionais da área do direito, leiam matérias sobre
jurídicas nas revistas jurídicas, sabendo que a discussão nunca é ultimativa, ou seja, o direito, como todas as coisas dialéticas, é um enfrentamento de opiniões e a única decisão sobre o seu caso chega de um julgamento transitado em julgado e que não pode ser rasgado, e aquele também, por provas falsas, etc., pode ser reaberto, mas e as leis podem ser mudadas. O que é importante é focar nas fontes apropriadas de juristas que discutam como esse julgamento discute de forma muito interessante, e por isso que a gente vai comentar mais para frente. Isso porque tem muitos estímulos à reflexão, e, mas discutam, avaliem e tentem evitar o debate nas redes sociais. Isso que eu diria, discutam com pessoa informado, não corram atrás de informações pela ansiedade das coisas. A ansiedade se cuida com camomila, mas as dúvidas jurídicas se cuidam com leitura, com calma, com a camomila na mão e o livro, E e com com profissionais preparação, especializados para com balizar a profissionais, reflexão sobre o exatamente. assunto. Exatamente, porque não é nada segredo, nada. Já te conto o segredo da cidadania, já te faço Black Friday da cidadania. Isso é perigoso, porque não tem nenhum caminho Fujam curto. daqueles que vendem em redes Por favor. sociais. Vou te contar o segredo de como obter a cidadania italiana em minutos, Faça como eu gastando fiz. quase nada, sem precisar de advogado. Ok? Então, fujam desses aprendizes de feiticeiro, como Goethe já dizia. Então, Sim, um exatamente. grande abraço para ti. Diálogos Obrigado. Brasileiros encerrado pelo momento. Tchau. Mua.